doutora Beatriz Cortizo, que é cardiologista no 9 de julho também, diretora clínica do nosso hospital. A gente gostaria de dar boas-vindas para todos que já estão na sala. O Dr. Carlos dizia que ele já me mandou uma mensagem, ele está entrando, então vamos só esperar mais uns 2, 3 minutinhos, tá bom? Marcelo, posso testar um compartilhamento aí, porque ficou a tela preta? Pode fazer, pode fazer. Desesperado aqui, mas... Apareceu aí? Só que som não, eu Apareceu. não tô te ouvindo. Só Ah, precisa, ok. só precisa botar no modo apresentação. O Rogério está com um problema no compartilhamento. Falei para ele me passar os slides que eu vou passando para ele. Vamos fazer o seguinte, o Dr. Carlos Zic, que é o nosso oncologista, o head da oncologia aqui no 9 de julho, ele está tentando entrar na sala. Mas eu acho que até para poder a gente não avançar muito no horário, que é um horário bem apertado, a gente podia começar com os cardiologistas, e aí o Dr. Carlos entrando, ele termina em vez do Dr. Fabrício terminar. Acho que, do ponto de vista prático, não vai ficar comprometido a ordem das coisas. Tudo bem, Bia, para você? Tudo bem para mim. Então, novamente, gente, boa noite. É um prazer muito grande para nós, no 9 de julho, estar recebendo vocês aqui. Um agradecimento especial ao Fabrício, que já é quase médico da casa, ao doutor Rogério também, que é um grande amigo. A ideia hoje é estar fazendo uma pequena revisão aí da jornada do paciente oncológico do ponto de vista da cardiotoxicidade. Então, a gente vai ter o Dr. Rômulo falando da avaliação do risco desse paciente, a estratificação do risco, que deve ser feita antes do início do tratamento oncológico e durante todo o tempo do tratamento e do acompanhamento tardio desse paciente, uma vez que você, cuidando dos fatores de risco, tratando a doença cardiovascular, você acaba minimizando o risco de toxicidade e o risco de interromper o tratamento.
Depois o Dr. Jair vai falar sobre o diagnóstico da cardiotoxicidade, o que a gente tem hoje à disposição. O Dr. Fabrício depois vai fazer uma revisão sobre a cardiotoxicidade no paciente com câncer de mama, e a escolha do câncer de mama, ela nada mais representa, por causa da incidência da doença oncológica nas mulheres no câncer de mama, uma principal causa de óbito na população do sexo feminino, e pela grande diversidade dos tratamentos e do comprometimento da parte cardiovascular sobre os diversos tratamentos. E, obviamente, como isso é uma condução multidisciplinar, a gente anda lado a lado com o oncologista. Então, nada mais importante do que a gente ouvir qual é a expectativa, quais são as dores do oncologista, para que a gente possa atender não só ao oncologista, ao colega que vai estar acompanhando essa paciente, mas também aos nossos pacientes. Eu gostaria de dar o bem-vindo, agradecimento e bem-vindos a todos. Gostaria de fazer uma referência em especial à doutora Kátia Luz, colega do Rio de Janeiro. Eu tenho acompanhado já aí as apresentações dela sobre cardiotoxicidade, sobre o comprometimento cardiovascular, tanto no câncer de mama, numa reunião do grupo de mama, do grupo DASA, nos pacientes com transplante de medula óssea. Então, Kátia, obrigado aí pela sua presença, é um prazer ter você com a gente. E eu vou passar para a doutora Beatriz para ela poder fazer aí a apresentação dos nossos colegas. Bia, com você. Primeiro o Fabrício, né? Fabrício é um colega nosso, ele é líder da cardiologia do Hospital Santa Paula, DASA, e ele vai nos falar a respeito do papel do cardiologista no câncer de mama. Sua vez, Fabrício. Bom, boa noite, gente. Eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer estar nas reuniões do NOVE. Ao Marcelo por me arrumar um tema tão complexo e tão enorme para falar em 15 minutos, mas a gente vai tentar aqui trazer o que a gente tem de melhor em termos de evidência dentro do papel do cardiologista no paciente com câncer de mama. Então, vamos lá. Então, sem mais delongas, a ideia, então, é falar especificamente do câncer de mama, pelo que o Marcelo falou. É um câncer que é o mais comum diagnóstico de câncer em mulheres, e mesmo com a sobrevida tendo dobrado nos últimos 20 anos, em 10 anos livre de doença, ainda é a principal causa de morte por câncer em mulheres. Esse é o meu slide de potencial conflito de interesse. Eu dou aula para muitos laboratórios, mas a ideia é trazer aqui exclusivamente dados científicos e não opiniões pessoais. Então, a ideia do cardiologista é a gente trabalhar em todo o contínuo do paciente oncológico, não só no câncer de mama. A gente vai abordar os temas específicos com o Rômulo e o Rogério, acabamos invertendo as posições. Então, desde o diagnóstico de câncer, a gente vai fazer a avaliação da toxicidade do baseline, para, junto com o oncologista, decidir sobre tratamento, definir sobre o segmento, com uma série de protocolos específicos para cada uma das drogas, acompanhar esse paciente durante o tratamento do câncer, não só monitorando toxicidade, mas também, como o Marcelo falou, controlando os fatores de risco, que podem ser fatores potenciais de toxicidade, avaliação pré-operatória, reafirmação de família, e no longo período, no período tardio também, determinadas drogas que são potencialmente tóxicas a longo prazo precisam ser monitoradas. Esse artigo é bem bacana, publicado esse ano especificamente em câncer de mama, que fala de ameaça tripla. Então, quais são os fatores contribuidores para a doença cardiovascular nesses pacientes? Aqueles que já têm condições, né, básicas, né, basais de doença cardiovascular pré-existente, hipertensão, dislipidemia, diabetes, obesidade, cigarro, e ele fala muito, e a gente pega muito em baixa atividade física. Também as injúrias, né, as lesões relacionadas a tratamento, desde apoptose, estresse oxidativo, disfunção endotelial, tanto de químio quanto de rádio, e as lesões indiretas. É o paciente que tem intolerância alimentar, acaba ficando frágil, para a atividade física, para as medicações prévias por questões de efeitos colaterais de outras medicações, além das questões de fatores psicossociais. E aqui o nosso papel.
Então, a gente vai fazer a cardiologia preventiva, como a gente faz no dia a dia, mas de forma guiada, né? Estimular demais mudança de estilo de vida. A gente vai discutir um pouquinho as terapias cardioprotetoras e trabalhar em otimizar a nutrição, suporte psicológico, e importantíssimo estimular a aderência e reduzir fragilidade. Eu achei essa frase fantástica da nova diretriz de 2022 de cardio-oncologia. Qual é a missão da equipe, não só do cardiologista, mas da equipe de cardio-oncologia? É permitir que o paciente com câncer receba o melhor tratamento possível para a doença de base, de forma segura, minimizando o risco de cardiotoxicidade das terapias anticâncer durante todo o contínuo do cuidado. Isso é uma realidade, porque, como vocês veem no gráfico, o contínuo não é linear. Então, eu tenho o meu baseline, meu risco basal, eu tenho incremento de risco em diversas linhas, tanto na questão cardiológica, trombogênica, sarcopênica, durante o tratamento, e eu tenho cada vez mais os programas de segmento de longo prazo dos sobreviventes, que têm, devido a vários tipos de terapia, uma incidência maior de doença cardiovascular. E aqui o papel do cardiologista, ele nunca trabalha sozinho. Claro que a gente sempre fala de trabalho em equipe, mas especificamente em cardio-oncologia, o oncologista e o cardiologista têm que conversar o tempo inteiro. Porque a partir da biologia do tumor e da escolha do tratamento, baseado no risco basal, nos riscos, os fatores de risco e na evolução do paciente, é aí que a gente vai definir o que a missão nos fala de melhor tratamento de forma segura. Então, falando um pouquinho de prevenção de cardiotoxicidade, infelizmente a gente não consegue abordar todos os assuntos e a prevenção é um dos assuntos principais que a gente aborda. Então, prevenção não é tudo igual. Então, a gente tem a prevenção primária, ou seja, aquele paciente que não tem doença cardiovascular e que pode desenvolver tanto por fator de risco quanto pela droga escolhida, e o paciente em prevenção secundária, que aqui já tem um peso maior em decisão de tratamento e no monitoramento desses pacientes, inclusive no tratamento das doenças cardiovasculares do paciente. Então, o que a gente tem de recomendação da diretriz de 2022 para profilaxia primária? Então, claro, a primeira e a forma mais segura de não ter toxicidade é não usando drogas cardiotóxicas. Infelizmente, nem sempre isso é possível, e essa é a única indicação classe 1. E, como 2A, nós temos o uso de bloqueadores do sistema renina-angiotensina, né? Tanto inibidor de ECA quanto BRA, e beta-bloqueadores. A dexrazoxane, nossa, eu tenho que fazer fono para falar isso. E o uso de antraciclina lipossomal são outras estratégias importantes, e estatinas. Mas todas as publicações, meta-análise e a própria diretriz colocam em xeque qualidade de dados. Infelizmente, são dados muitas vezes conflitantes, como no caso das estatinas, e infelizmente a heterogeneidade das publicações ainda é muito grande. A gente vai abordar isso um pouquinho mais. Então, falando especificamente, né, do uso de prevenção primária, a dexrazoxane, esse é o estudo, a meta-análise pivotal, que a Ariane, inclusive, foi uma das autoras, super importante, na primeira publicação do JACC Oncology, né, eram 2.177 pacientes com câncer de mama, divididos nos grupos com proteção com a droga e sem a proteção, e o uso, né, na relação 1:10 da dexrazoxane levou uma redução de 80% de insuficiência cardíaca e 74% de eventos totais cardíacos no segmento dos pacientes. Claro, o estudo é discutível, a gente tem heterogeneidade, todas as pacientes usando antraciclinas e uma pequena porção anti-HER2, e baseado nessa meta-análise, publicada em 2019, que a gente tem indicação 2A, nível B, de recomendação de uso nos pacientes. A gente inverteu, né? A gente vai falar um pouquinho de estratificação de risco mais para frente com o Rômulo, nos pacientes de alto e muito alto risco cardiovascular, que vão ser submetidos a tratamento com antraciclina, que é um dos tratamentos base, não só no câncer de mama, mas em doenças principalmente hematológicas. Em relação a bloqueios neurohormonais, a gente tem diversas publicações, algumas com significância estatística, outras não. Essa é a publicação mais recente, né, publicada no JACC Oncology de 2019. São 17 estudos
com grande heterogeneidade, alguns estudos pequenos, mas é a evidência que levou à recomendação 2A de uso de beta-bloqueador, inibidor de enzima de conversão e BRA na prevenção primária. O que eles discutem muito é que a gente tem, na maioria dos estudos, melhora de desempenho ecocardiográfico, mas a gente não tem, de forma consistente, uma melhora, uma redução de eventos de insuficiência cardíaca sintomática. Apesar disso, com a melhor evidência disponível, o uso do beta-bloqueador inibidor de ECA e BRA é recomendação 2A nesses pacientes. Aqui falando um pouquinho de estatina, e eu acho que a gente entrou numa semana perfeita, porque com a publicação do STOP-CA, né, recentíssimo, publicado no JAMA, a gente tem 2 estudos de desenhos parecidos, né? Então, o estudo publicado em 2022 na New England, duplo cego, randomizado, 24 meses, 279 pacientes, CA de mama ou linfoma, e avaliados por ressonância, com dose acumulada de antraciclina de 240 mg por metro quadrado, sem nenhuma significância estatística de melhora de eco, em 24 meses. Aqui a gente tem o baseline, 6 meses e 24 meses embaixo à esquerda. E agora o STOP-CA, duplo cego randomizado, 12 meses, 300 pacientes, com linfoma, uma dose um pouquinho maior de antraciclina, e o controle por ecocardiograma, e ele atingiu um critério de melhor desempenho ecocardiográfico, apesar de não ter redução de insuficiência cardíaca clínica. Então, assim, a diretriz foi publicada antes do STOP-CA, mas com base nas meta-análises, e entre elas essa daqui, publicada em 2021, mostrando uma redução de eventos no paciente tomando estatina, principalmente naqueles com antraciclina, e é menos claro isso para trastuzumab, né, que indica a estatina, e a recomendação da diretriz é mais baseada aqui, é a referência principal da diretriz, indicando a estatina como uma prevenção primária para pacientes que vão fazer uso de antraciclina, que tenha alto risco ou muito alto risco. Por isso que é tão importante o que o Rômulo vai falar mais para frente, que essa estratificação de risco não é para todo mundo. A gente só tem benefício em pacientes com risco mais elevado. Então, a gente inverteu de novo, né, falando sobre isso. O Rogério vai falar um pouco mais sobre as estratégias de segmento no paciente com antraciclina, e eu vou falar sobre, na verdade, o que a gente faz com os achados. Então, se eu tenho um paciente em uso de antraciclina que faz insuficiência cardíaca sintomática, e aqui são os critérios, né, de disfunção muito grave e moderada, nesses 2 grupos, a gente sempre tem que parar o tratamento. E olha como é importante, a gente está parando, teoricamente, o melhor tratamento para aquele paciente. E entrar com terapia para insuficiência cardíaca como a diretriz. Então, insuficiência cardíaca sintomática, terapêutica é a terapêutica de diretriz. Quando a alteração sintomática é pequena, a gente pode discutir dependendo de risco-benefício daquele paciente. Nos pacientes assintomáticos, se a alteração é pequena, geralmente a gente continua, tá? Que geralmente são pacientes que têm só alterações de biomarcadores ou de strain. Naqueles com alterações mais importantes e graves, a gente para, entra com tratamento para insuficiência cardíaca e depois a gente vai falar sobre critérios para reintrodução de tratamento ou, eventualmente, suspensão de medicação. Para esses pacientes que têm alterações menores, como biomarcadores elevados e só o strain, a recomendação de terapia é feita, mas não é classe 1. É 2A para strain e troponina positiva e 2B para pacientes que têm exclusivamente biomarcadores elevados. Para o anti-HER2, principalmente o trastuzumab, o pertuzumab a gente usa um pouco menos, tá? Trastuzumab geralmente é o principal anti-HER2 que a gente usa e em associação com a antraciclina. A gente tem uma característica um pouco diferente, porque a lesão pela antraciclina, ela pode acontecer no começo, mas ela pode ser progressiva, inclusive acontecendo em anos pós-tratamento. A gente vê muitas vezes jovem com insuficiência cardíaca pós-tratamento de um linfoma. Então, ele está curado da doença, mas muitas vezes ele não foi acompanhado, a gente pega ele numa condição muito grave, a gente tem vários casos assim. O anti-HER2 não, ele causa uma alteração potencialmente grave, significativa, mas normalmente transitória. Então, se vocês forem
comparar as duas recomendações, a recomendação de suspensão para os pacientes anti-HER2 ela é um pouco mais amena. Claro, se a lesão é importante ou moderada, a gente vai interromper, entrar com tratamento para insuficiência cardíaca. Na leve, possivelmente não. No assintomático, a gente só para quando eu tenho lesões severas. O moderado e o leve, eu posso discutir sobre manutenção da terapia. Lembrando, toda vez que eu tenho insuficiência cardíaca sintomática, independente da causa, da droga causa, a gente vai entrar com tratamento para insuficiência cardíaca baseado em diretriz. E aqui, para o assintomático, no anti-HER2, especificamente só quando eu tenho uma lesão mais severa. Quando é moderado e leve, a indicação é um pouco menor, mas a gente normalmente começa apesar de ser 2A. E esse paciente, principalmente anti-HER2, será que a gente suspende a medicação, não suspende a medicação? Qual a nossa conduta depois do tratamento? Porque, como a gente disse, a gente tem uma quantidade de sobreviventes cada vez maior, a expectativa de vida desses pacientes, principalmente com diagnóstico precoce, é muito boa. E se ele fez a lesão aguda e recuperou? Será que a gente suspende medicação ou não? E a diretriz é muito clara nesse algoritmo. Então, se eu tenho uma lesão grave ou muito grave, volto a dizer, a gente vai falar isso nas próximas aulas, essa classificação, a gente não vai suspender, né? Se eu tiver uma recuperação completa, eu posso discutir suspensão. No paciente que não tem recuperação completa, o tratamento é para sempre. Se ele tem uma recuperação completa, aí eu vou analisar risco. Se esse paciente é alto risco, a tendência é continuar o tratamento. Se ele é um paciente de baixo risco, a gente pode considerar a suspensão, principalmente quando a gente fala de lesão por trastuzumab, que é um paciente que muitas vezes recupera o ventrículo de forma completa e não tem nenhuma lesão, eventualmente, que fica na ressonância. Então, é um paciente que a gente pode realmente considerar a suspensão da medicação, claro, com acompanhamento muito de perto, com exame de imagem e biomarcadores. Mas é importante dizer que cardiotoxicidade não é só quimioterapia e imunoterapia. A gente tem muitos casos, cada vez menos, graças a Deus, mas tem muitos casos de radioterapia causando lesão, principalmente lesão coronária. A evolução da radioterapia é enorme, como vocês podem ver. Esse é um artigo muito bacana, publicado no JACC Oncology, de revisão de radioterapia. Então, hoje, a gente tem técnicas de planejamento muito melhores. Às vezes, o paciente fica melhor em prona, a técnica de respiração profunda, a dosimetria mais detalhada. Então, às vezes você faz uma exclusão mamária específica de uma área. Então, a gente tem técnicas hoje que a exposição miocárdica é muito menor. Mesmo assim, pode acontecer? Pode, mas sem dúvida nenhuma, essa alteração é muito mais baixa. Aqui, para colocar a classificação, a gente fala sobre miocárdio atingido por radiação, mas olha que interessante. O paciente, uma vez tomou antraciclina, ele nunca é de baixo risco. Mesmo que a radiação seja baixa, a mesma radiação do baixo risco, no paciente que tomou uma dose até não tão alta de doxorubicina, ele já é considerado de moderado risco para toxicidade. Porque, na verdade, eles têm efeito sinérgico ruim. Eles são cumulativos para esse tipo de lesão. Aqui só para a gente classificar o paciente. Aqui, essa publicação também é muito bacana, é uma análise retrospectiva. Ela fala muito sobre os aspectos de lesão. Então, a gente tem aterosclerose acelerada, a gente tem lesão valvar, hoje menos, por questões de exposição, lesão pericárdica e insuficiência cardíaca, principalmente no paciente com terapia químio ou imunoterápica tóxica também. Mas o que eu achei mais interessante não é a questão da químio. Claro, se eu tenho mais de 4% do miocárdio recebendo uma dose alta de radiação, eu mais do que dobro o risco de cardiotoxicidade. Mas olha só, se o meu paciente tem uma hiperlipidemia não controlada, eu tenho um aumento ainda maior. Se eu tenho doença renal crônica não dialítica, é 3 vezes maior. E a idade, como em todas as patologias cardiovasculares, é muito importante também. Então, a gente tem que tentar preservar miocárdio, mas a gente precisa ser muito intenso no controle dos fatores de risco.
E falando um pouquinho das outras drogas, mas en passant, não teríamos tempo para falar de todas, o segmento desse paciente ele tem que ser individualizado, porque não acabou ali. Eu tenho os inibidores de aromatase que induzem síndrome metabólica com aterosclerose acelerada, muita dislipidemia e hipertensão, o tamoxifeno, que pode alargar QT e que pode aumentar risco de evento tromboembólico, ciclofosfamida, o 5-fluoracil, a gente vê muito espasmo coronário, né? E o paclitaxel, que pode tanto causar alterações eletrocardiográficas como síndrome coronária aguda. Aqui um resumo, um estado da arte publicado no ano passado, só para trazer tudo no mesmo quadro, falando o que cada uma das terapias pode causar, sendo muito enfático em terapia preventiva com mudança de estilo de vida e tratamento de fatores de risco. Isso é fundamental, principalmente nesses pacientes que são expostos a todo esse sistema que é cardiotóxico, né? E alguns detalhes que a gente poderia fazer, por exemplo, o uso de antraciclina lipossomal, a questão das técnicas de radioterapia que reduzem a exposição do miocárdio à radiação. E para encerrar, eu acho que a gente tem muito a avançar ainda dentro da cardio-oncologia, inúmeras áreas que necessitam de estudos, inúmeras áreas que precisam de determinar melhor os tratamentos. Então, realmente, é um desafio, é uma área extremamente estimulante, tanto de cardio-oncologia como oncocardiologia. A publicação do mês passado no ESC, falando muito sobre aumento de risco de câncer em pacientes com insuficiência cardíaca. Então, será que a gente não tem que mudar o nosso estilo de rastreamento nesses pacientes? Então, eu acho que é uma área fenomenal e que dá prazer de conversar com colegas tão experientes para aprender um pouco mais. Obrigado, gente. Obrigado, Fabrício. Parabéns aí pela apresentação. Acho que não é surpresa para ninguém, né, a qualidade das suas aulas, da sua didática. Vou de novo chamar a doutora Beatriz para poder fazer a apresentação do Rômulo. Antes de apresentar o Rômulo, eu vou falar que ontem a gente começou com o nosso Centro de Oncologia no 9 de julho, que foi um trabalho construído aí nesses últimos 2 anos, foi uma coisa muito almejada. Depois, quando o doutor Dzic for falar a aula dele, ele pode falar no início, tá, Dzic? E eu acho que foi uma uma aquisição muito importante para nós aí do hospital. E eu vou chamar o Rômulo. O Rômulo é Rômulo Moraes. Ele vai falar sobre estratificação do risco de cardiotoxicidade. O Rômulo é cardiologista do Hospital 9 de Julho e ele fez cardio-oncologia no ICESP, no INCOR. Rômulo. Boa noite, pessoal. Vou então começar aqui, não vou demorar muita reunião, então já tenho que dispensar apresentações. Vou falar então sobre a estratificação de cardiotoxicidade. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, então o cenário atual, né? A gente teve um avanço importante nas terapias oncológicas, que provocou aí melhora do desfecho dos pacientes, com ganho de sobrevida, surgimento de novas moléculas, né, com novas vias de ativação, os inibidores de checkpoint, as terapias-alvos, e isso trouxe também novos perfis de cardiotoxicidade, né? Que teve um impacto aí na vida do doente, então essas cardiotoxicidades acabam, às vezes, piorando o prognóstico do paciente, que desenvolve aí uma doença cardiovascular que pode até ser impeditiva no tratamento oncológico. Então, no cenário aí da estratificação, nós temos aí diferentes pacientes, né, que têm diferentes neoplasias, diferentes terapias oncológicas, isso vai trazer para a gente diferentes riscos cardiovasculares. Então, nós temos assim, uma paciente jovem, sem comorbidade, câncer de cólon estádio 1, vai fazer uma cirurgia. Né? Do outro lado, temos uma paciente idosa, hipertensa, dislipidêmica, com câncer de mama e estádio 3, receptor hormonal, HER positivo, que vai fazer químio, talvez terapia com HER2, radioterapia, cirurgia. Então, são 2 perfis diferentes que a gente vai estratificar de formas diferentes, tem um segmento diferenciado também. Então, esse gráfico mostra para a gente, assim, quanto mais escuro, maior o risco, né? Então, quanto maior o risco cardiovascular, ele mostra, né, baixo, intermediário e alto, maior a probabilidade desse paciente ter cardiotoxicidade e maior a severidade. Então, de acordo com o risco,
paciente ele vai apresentar maior ou menor risco de desenvolver essa probabilidade de cardiotoxicidade e a severidade do quadro também. Mas como que a gente começa essa estratificação, né? A gente parte de uma avaliação basal. Então, vamos fazer uma avaliação clínica com a história do tratamento oncológico, história cardiovascular, avaliação se o paciente tem fatores de risco cardiovasculares prévios, exame físico e avaliação dos sinais vitais. Exames complementares, então BNP, troponina, eletro, avaliação metabólica com glicemia, função renal, função hepática, perfil lipídico, e o ecocardiograma. Mas é para todo mundo que a gente pede isso? Não, isso depende, como já foi falado, do risco desse paciente. Então, como que a gente chega nisso, né? Então, a avaliação no baseline. A gente vai fazer essa avaliação a partir de scores de risco. A diretriz, ela recomenda o HFA-ICOS, mas a gente vai comentar mais para frente sobre ele e outros scores. E aí, nessa avaliação basal, a gente vai identificar pela história clínica, então, fatores de risco cardiovasculares, história do câncer, história de tratamento oncológico. E aí ele põe como eletro, como classe 1 de recomendação na avaliação basal. Então, o paciente que vai ser submetido à terapia cardiovascular, que tem risco de cardiotoxicidade, né, ele tem que fazer um eletro basal, porque faz parte da avaliação do risco basal desse paciente. E se nesse eletro já for identificado, né, uma arritmia, alargamento do QT ou alguma alteração sugestiva de cardiopatia, é classe 1 encaminhar para o cardiologista, assim como aquele paciente que já tem doença cardiovascular pré-existente, ou um paciente que já tem um risco aumentado de desenvolvimento de disfunção cardíaca relacionada à terapia oncológica. Se esse paciente ele já tem um BNP, uma troponina alterada, ou uma alteração no eco, encaminhar também para o cardiologista. E faz parte dessa avaliação inicial avaliar fatores de risco cardiovasculares possivelmente novos ou não controlados. O que seria isso? A hipertensão, diabetes, lipidemia, né, controle de obesidade, tabagismo, sedentarismo, abuso de álcool. E isso é muito importante porque o paciente, né, a gente vê no dia a dia na cardio-oncologia, quando ele tem o câncer, ele acaba que às vezes esquece do restante do tratamento dele. O tratamento da hipertensão fica de lado, do diabetes fica de lado, da dislipidemia fica de lado. Às vezes o paciente fica muito fragilizado, emagrecido, fica sedentário, então ganha peso. Então, a gente tem que tentar de forma mais agressiva ainda controle desses fatores de risco, lógico, né, numa abordagem multidisciplinar, levando em consideração já que o paciente pode estar bastante fragilizado. Mas é classe 1 a gente fazer o manejo adequado dessas comorbidades aí cardíacas. Então, trago um estudo aqui, em 2016, que mostrou, né, dados de perfil metabólico e antropométrico de pacientes, né, que receberam quimioterapia no estágio inicial do câncer de mama. Então, a gente vê que o P ali é significativo para quase todas as medidas, e a gente viu que a paciente antes do tratamento e pós-tratamento tiveram aumento de pressão, tanto sistólica como diastólica, aumento da glicose de jejum, aumento de triglicerídeo, aumento de queda do HDL, né? Assim como também ganho de peso, aumento de IMC. Então, a gente vê que isso realmente acontece, e junto com isso caminham lá as doenças cardiovasculares, né? Junto com ganho de peso, alteração de perfil metabólico. Então, a importância da gente fazer essa estratificação. E aí está o HFA-ICOS, ele é um score que ele foi dividido em várias tabelas, as tabelas são divididas por grupos de moléculas, né? Então, eu trouxe aí as duas principais, antraciclina e RE2, mas mais para frente eu vou mostrar rapidamente as outras que são abordadas. Ele divide o paciente em baixo risco, de 0 a 1 ponto, moderado risco de 2 a 4, alto risco maior que 5 pontos, ou qualquer item ali de alto risco, e muito alto risco, qualquer paciente que apresenta ali um critério de alto risco. É bem consultiva essa tabela, né? Então, é bem tranquilo. Ali embaixo, na referência ali, vocês vão ver, tem uma calculadora na internet onde você consegue botar esses dados e ele já calcula para você o risco do paciente. Então, eu marquei ali o que seria de muito alto risco, né? Então, para antraciclina, muito alto risco, basicamente é história de insuficiência cardíaca ou de alguma cardiomiopatia prévia, né? Agora, outras doenças cardiovasculares, hipertrofia, história de infarto, revascularização, angina, tudo isso entra como alto risco.
Na terapia HER2 também história de IC e cardiomiopatia entra como muito alto risco, e paciente de muito alto risco é aquele que também apresentou já cardiotoxicidade prévia por trastuzumab. Lembrando que não é contraindicação absoluta você reexpor esse paciente, o doutor Fabrício já falou, paciente que fez o tratamento e melhorou, ele pode ser reexposto, só que é um paciente de muito alto risco, que vai terminar um segmento aí diferenciado. Eu marquei ali o que está como médio risco, que inclui pacientes que receberam antraciclina prévia. Entra como médio risco se a antraciclina for prévia, mas se o uso for concomitante, no rodapé da tabela eles põem lá, se for o uso concomitante de antraciclina e HER2, é muito alto risco. Então, muda o tipo de rastreio e os exames que a gente vai pedir para esse paciente, se ele está usando antraciclina concomitante ou se o uso foi prévio. Então, aqui as outras drogas que ele fala na diretriz, né, que está nessa tabela do HFA, estão inibidores de VEGF, inibidores de BCR-ABL, mas junto com os outros ITKs também entram nessa tabela, drogas antimieloma e inibidores de RAF e MEK. Então, eu trouxe só essa parte aqui para vocês verem que histórico de doença cardiovascular, no mínimo esse paciente vai ser alto risco, mas na maioria das drogas ele já vai ser de muito alto risco. Se ele tem angina, revascularização prévia, infarto, hipertrofia, insuficiência cardíaca ou hipertensão pulmonar ou tromboembolismo pulmonar prévio. Então, qualquer cardiopatia prévia, esse paciente já pelo menos vai ser de alto risco, independente da droga que for usar. E como que a gente faz, né? Então, quando a gente estratifica o risco desse paciente. Então, classe 1, então, você estratificar esse risco antes da terapia oncológica, então, antes desse tratamento, quem vai fazer isso, geralmente, é o oncologista, né? Ele põe como classe 2A você usar o HFA-ICOS, mas ele permite, na diretriz, ele põe que você use outro score de risco cardiovascular. Então, a SVD, Score 2, Score OP, o europeu e o Prevent, e eu coloquei ali a calculadora da SBC, que é um score validado para a nossa população. Mas seguindo o que ele recomenda na diretriz, como maior evidência, é o HFA-ICOS, que ele é um score que é voltado para a população oncológica. Então, ele divide entre baixo risco, moderado risco e alto, muito alto risco. O paciente de baixo risco e moderado risco, ele para seguir a rotina do oncologista, iniciar a terapia oncológica, mas fazer o rastreio ativo. E se apresentar alguma cardiotoxicidade, classe 1, encaminhar para o cardiologista. A mesma coisa com moderado risco, mas dependendo ali, o paciente está com uma hipertensão, está um pouco mal controlada, tem uma dislipidemia, tem uma história familiar importante, você já pode encaminhar direto para o cardiologista mesmo, o paciente de moderado risco, entra aí na diretriz como 2B. Agora, o paciente de alto e muito alto risco, é classe 1 de cara encaminhar para o cardiologista. Mas é importante frisar isso, antes do início da terapia oncológica. Por isso é importante, né, a importância dessa criação dessa linha de cuidados, esse segmento da história do paciente ali dentro da instituição para ter essa proximidade, né? Porque o paciente passa no oncologista, ele identifica um paciente que é de alto, muito alto risco, encaminha para um cardiologista que na rede o paciente demora para voltar e tudo isso atrasa o tratamento oncológico. Então, a importância de ter ali contato próximo do cardiologista com o oncologista, para esse paciente passar o mais rápido possível, ter essa avaliação cardiovascular e ser liberado ou não para iniciar uma terapia oncológica cardiotóxica. Então, entra ali como classe 1 nesse paciente de alto e muito alto risco, a discussão do risco-benefício, né? E iniciar a terapia cardioprotetoras, como o Fabrício já falou, a classe 2A tem as indicações para cada grupo. Então, essa tabela, ela resume um pouco as recomendações. Então, em azul escuro ali é tudo que é alto, muito alto risco. Em verde é as indicações classe 1, em amarelinho 2A. Então, você vê que ali para antraciclina, alto risco, eco e marcadores, né, BNP e troponina, para todos os pacientes no baseline. Isso aqui, não estou falando ainda de segmentos, estamos falando aqui de baseline. O paciente, na primeira avaliação, né, se já foi identificado como de alto, muito alto risco, encaminhar para o cardiologista vai fazer essa avaliação inicial. Vocês veem que no paciente de alto risco, praticamente, né, todos ali, na verdade, vão ganhar um ecocardiograma. Um ou outro paciente vai ganhar o NT-proBNP, a gente vai comentar sobre isso mais para frente, e troponina também não são para todos os pacientes. Então, é uma avaliação individualizada, né, depende da droga que o paciente vai usar, depende do risco dele. Então, por isso que é importante, né, passar com um especialista, porque não é tão simples assim.
Aqui o resumo das recomendações, né? Então, ali a setinha mostrando para vocês que a avaliação de risco cardiovascular antes do tratamento oncológico, ele classifica como 1B. Então, a gente vai ver que a maioria, né, como o doutor já comentou, não são tão robustas as indicações. Geralmente, ali é um nível C de classificação, né, de evidência. Então, é mais opinião de especialista, porque foi baseado em pequenos trabalhos, né? Não tem muitos dados sobre esse tema, mas você vê que a estratificação, né, basal ali já entra como 1B. Nos pacientes de baixo risco, ele já recomenda a gente iniciar a terapia oncológica sem nenhum atraso, então não precisa fazer nenhum outro exame, não precisa passar com uma avaliação mais específica com o cardiologista. O paciente que foi identificado como baixo risco, aquela exemplo inicial, moça jovem com câncer de cólon localizado que vai fazer cirurgia. Baixo risco, encaminha para cirurgia e resolve o caso. O paciente de moderado risco é 2B, você encaminhar para o cardiologista, então tem que ali avaliar, ver se o paciente tem alguma outra comorbidade ali cardiovascular que possa descompensar. Então, o paciente que é hipertenso, que usa muitas medicações antihipertensivas, o paciente que é dislipidêmico mal controlado, esse paciente, apesar de ser caracterizado como moderado risco, é um paciente que talvez valha a pena já ser encaminhado para uma terapia preventiva. Agora, o paciente de alto ou de muito alto risco, esse paciente ele tem que ser encaminhado para o cardiologista antes da terapia oncológica, né? Como eu já tinha comentado, para fazer esse segmento. Então, nível de evidência 1C. O eletro, então, ele é recomendado para todos os pacientes, então, nível de evidência 1C, na avaliação do baseline. Então, não depende do risco, o eletro. O eletro, ele, na verdade, uma ferramenta a mais para a gente definir o risco desse paciente. Então, o paciente vai receber terapia com potencial de cardiotoxicidade eletrobasal. E se tiver alguma normalidade no eletro, já encaminhar para o cardiologista, independente do paciente ter algum sintoma cardiológico ou não. O NT-proBNP, eu marquei ali, ó, a setinha, você vai pedir para os pacientes, naqueles pacientes em que a gente mediu o NT-proBNP durante o tratamento, é importante para a detecção de cardiotoxicidade. Então, não é para todos os pacientes. Então, antraciclina, terapia HER2, inibidores de bruto, algumas outras drogas, a gente sabe que monitorizar ali a troponina e o BNP, a gente consegue fazer essa detecção precoce de cardiotoxicidade, e aí vale a pena a gente ter um nível basal. Agora, se o paciente vai usar uma terapia que não tem esse potencial de causar cardiotoxicidade, né, com alteração de NT-proBNP, não vale a pena a gente pedir o basal. Isso tem na diretriz ali mostrando. Então, o ecocardiograma, qual que é a indicação dele, né? Ele entra como primeira linha, né? Então é uma modalidade ali de primeira linha para avaliação da função cardiovascular. O strain também entra como primeira linha para quando a gente faz o eco, ele é recomendado para que seja feito com strain para todos os pacientes, mas não é para todos os pacientes que a gente vai fazer. Se tiver a indicação de fazer o ecocardiograma, então novamente depende do risco, né? A ressonância ela entra como 2A, você pode considerar, né, fazer ela no lugar do eco ou após o eco, se ele não for conclusivo ou não for diagnóstico. E a avaliação ecocardiográfica no baseline, né, no basal, é só nos pacientes de alto e muito alto risco, aquela tabelinha que eu mostrei antes para vocês. Então, antraciclina, HER, algumas outras terapias, se você já tem um paciente de alto e muito alto risco, no baseline já vai fazer o ecocardiograma. Então, as mensagens finais, assim, a avaliação do risco cardiovascular ela é essencial, né, antes do tratamento oncológico, porque o risco cardiovascular, ele determina como que vai ser feito o segmento desse paciente, inclusive pode alterar até o tratamento oncológico. Lembrar que paciente de alto e muito alto risco, eles devem ser encaminhados para o cardio-oncologista, e essa mensagem especial para o oncologista, porque são eles que vão fazer essa triagem inicial, eles que vão reconhecer esse paciente de alto e muito alto risco, então é importante saber esses critérios. E o contato próximo do oncologista com o cardiologista é importante para não atrasar esse tratamento, né? Então, o paciente ele tem que passar no oncologista, reconhecer o risco, passar no cardio, ter uma devolutiva muito rápida para começar o quanto antes o tratamento oncológico. Então, deve-se manter uma vigilância ativa do desenvolvimento dessa cardiotoxicidade, então não é só esperar o paciente ter sintoma, a gente tem estratégias de segmento desse paciente que, de acordo com o risco,
né? Então, por isso que o risco é importante, porque esse segmento, né, se você vai fazer eco a cada 1 mês, 3 meses, 6 meses, ou só no final do tratamento, isso depende do risco basal desse paciente e de como ele vai evoluir ao longo do tratamento. E a avaliação multidisciplinar, que é essencial no tratamento e na prevenção da cardiotoxicidade. Obrigado, pessoal. Rômulo, parabéns, excelente revisão, muito claro aí a importância da gente ver esse paciente antes do início do tratamento, né? Antes de que esse paciente comece a receber potenciais medicações com risco de toxicidade. E também como a gente pode intervir nesses pacientes para melhor controle dos fatores de risco dessa população. Bia, então, poderia apresentar aí o Dr. Rogério para a gente também? O Dr. Rogério Krakauer, ele é chefe do serviço de eco da Santa Casa de São Paulo e é o líder da cardiologia da DAS Hospital Cristóvão da Gama, de Santo André. Bem-vindo. Obrigado. Quero agradecer vocês aí do Hospital 9 de Julho pelo convite da gente compartilhar na rede DASA as nossas experiências. Eu trabalho com cardiotoxicidade já há mais de 15 anos, na Santa Casa, junto com a Ariane, aqui no ABC, junto com a Faculdade de Medicina do ABC, com a doutora Davimar, e eu vou tentar trazer um pouco da experiência. Os meus antecessores ajudaram bastante, porque é muito difícil falar estanque apenas de estratificação ou de manejo, as coisas elas se juntam, né? Então, eles já pincelaram muitas coisas que eu vou falar, são repetidas, mas eu acho que educação se faz com um pouco de repetição. Vamos em frente? Eu estou pedindo para o Fabrício passar para mim, porque pode deixar aí um pouquinho, porque eu tive um problema para passar. A definição do diagnóstico de cardiotoxicidade nesse paciente com câncer, ele é realizado pela confirmação de alteração cardiovascular nova durante ou após o tratamento. Temos visto que até 10 anos nós podemos até conseguir diagnosticar pacientes que fizeram um tratamento 10 anos atrás e agora apresentam alterações relacionadas ao uso dos quimioterápicos, seja de natureza clínica ou alteração dos biomarcadores, ou em um exame de imagem cardiovascular, tendo sido excluídas outras etiologias. Próximo. Ela pode se apresentar, cardiotoxicidade, na frente do onco, ou do cardio, ou do clínico, ou do socorrista, de diversas formas. A mais presente, a mais comum, aquela que a gente dá mais atenção, é a disfunção ventricular, seja ela sintomática ou assintomática, às vezes na forma de uma miocardite bem grave e na forma de uma insuficiência cardíaca. As outras apresentações, em geral, vão ter uma ação reativa do médico. Então, você está atendendo o seu paciente, ele ficou hipertenso, você pode desconfiar que é do tratamento, mas você vai tratar reativamente. Se ele tiver hipertensão pulmonar, tiver arritmias, você não tem como prevenir, você vai fazer o tratamento reativo. Já a disfunção ventricular, que é onde nós vamos focar mais, nós temos como acompanhar e tanto pensar em tratamento primário, como disse o Fabrício, como o tratamento secundário, após a instalação de sinais de acometimento da disfunção ventricular. Próximo. Aqui, no próximo, é uma lista mostrando que cada quimioterápico tem uma predileção, talvez assim, sobre um aspecto da cardiotoxicidade, seja insuficiência cardíaca, disfunção assintomática, miocardite, arritmias, hipertensão. Então, vocês vejam aí que para cada quimioterápico que for utilizado e a radioterapia, passo próximo, nós temos vários aspectos considerados, incluindo a fibrilação atrial, mais recentemente, os imunocheckpoints com a miocardite, os antraciclínicos e os anti-HER2 com a insuficiência cardíaca são maior potencial e alguns com arritmia, inclusive no momento da infusão de alguns quimioterápicos. Nós temos necessidade de pensar em cardiotoxicidade lá na sala de oncologia, no centro de infusão. Próximo.
Essa é a classificação que o Rômulo já colocou, que se classifica o doente com cardiotoxicidade, se for sintomático, como um doente leve, que não precisa mexer no tratamento dele, moderado, quando você precisa arrumar ambulatorialmente, o severo, quando tem que internar, e o muito severo com agentes inotrópicos e suporte mecânico circulatório. Já quem tem disfunção ventricular assintomática, nós vamos dividir através da função ventricular. Então, vejam os doentes que têm a disfunção leve, ou seja, tem a função ventricular preservada, mas começa a ter um pequeno sinal de cardiotoxicidade quando a gente faz o strain, que eu já vou falar um pouquinho melhor sobre ele, e você tem uma redução de 15% do strain basal. Por isso que o Rômulo falou dos pacientes que serão submetidos a tratamento e pode ter uma disfunção ventricular, com maior risco de levar a uma disfunção ventricular, seja pela droga, seja pelo paciente, eles devem fazer o strain na base para poder comparar durante o tratamento. Então, se ele tiver uma redução de 15% do strain ou alteração dos biomarcadores, troponina e BNP, se mantiver a função ventricular preservada, ele tem uma disfunção assintomática leve. Se tiver uma disfunção, uma fração de ejeção abaixo de 40%, então ele já é considerado um paciente grave ou severo. E se tiver uma função ventricular entre 40 e 49, a gente procura analisar como era antes. Então, veja só, um paciente com uma fração de ejeção de 58%, normal, cai para 49%, então ele teve uma redução de 9 pontos da fração de ejeção. E ele cai para esse grupo de risco moderado se, além disso, ele tiver também a redução do strain ou dos biomarcadores. Já o doente que tiver uma queda acima de 10%, então ele tinha 58, passou para 45, ele já é considerado de risco como cardiotoxicidade de grau moderado. Próximo. Vamos falar agora um pouquinho sobre como que a gente faz o diagnóstico na prática. Então, esses doentes que têm maior risco e vão utilizar essas drogas como antraciclinas, anti-HER2, praticamente todas essas drogas quimioterápicas, vai usar carticel, vai fazer uso dos checkpoints, todos eles devem ter o ecocardiograma basal se tiverem um risco, pelo menos moderado, de desenvolver a disfunção ventricular. Aqueles que usarem antraciclina, anti-HER2, imunocheckpoint e o carticel, eles também têm que utilizar, ser feita a dosagem da troponina e do BNP, que são os peptídeos natriuréticos, que eu vou explicar um pouquinho melhor à frente. Próximo. Então, o eletrocardiograma a gente deve fazer em todo mundo, se tiver alterado, encaminhar para o cardio, e fazer sempre a medida do intervalo QT e o QT corrigido pela frequência cardíaca. Isso é super importante, porque isso pode ser um preditor de arritmia, ou durante as infusões, ou durante o tratamento. Próximo. Em relação ao intervalo QT, vejam aqui as drogas que têm um alto risco de alargar o intervalo QT, e as que têm risco moderado de alargar o intervalo QT. Isso precisa ficar na mente do oncologista quando vai fazer a infusão dessas medicações, porque o acompanhamento desse intervalo QT, simples, fácil, pode já, se ele tiver um aumento de acima de 15 ou 20% do QT, já pode ser um indicador de arritmia. Próximo. Em relação aos biomarcadores, a gente usa o BNP ou o ProBNP e a troponina. A troponina, ele é exatamente um marcador de lesão ou injúria miocárdica. Isso significa que há uma necrose, uma inflamação do miocárdio. Portanto, se não tiver nenhum outro motivo para isso acontecer e a troponina estiver acima dos valores de normalidade do kit do hospital, então isso já indica cardiotoxicidade. Isso é um pouco diferente do BNP. O BNP, ele reflete dilatações vasculares, seja do átrio esquerdo, seja de outros vasos sanguíneos. Então, uma congestão venosa ou arterial pode liberar BNP na circulação.
Então, precisa tomar um cuidado no contexto daquele exato paciente. Claro, se ele tinha um BNP normal e só como ele começou a aumentar, então aí ele tem um valor. Mas se o doente já tem algum problema prévio, essa subida do BNP pode não refletir exatamente sozinho uma cardiotoxicidade, e justamente nesses que estão assinalados aí, antraciclina, HER2, carticel e imunocheckpoint, eles têm maior importância. Próximo. O ecocardiograma e a ressonância, eles devem ser feitos em todos esses doentes que estão sob risco antes de iniciar o tratamento. Eles podem ver dimensões das cavidades, da aorta, a função ventricular, que idealmente deve ser feita, como está mostrando aí no filminho, pelo método de Simpson, ou quem tem acesso, utilizar o transdutor torácico tridimensional e fazer a função ventricular tridimensional. Análise também de outros parâmetros, principalmente do strain. Próximo. Aqui é só para mostrar para vocês como que a gente realiza uma avaliação da função ventricular pelo 3D e pelo Simpson. Esquerdo da tela, o 3D, do lado direito, o método de Simpson, que dá um pouquinho de trabalho, mas a recomendação é não utilizar o método bidimensional, que é o mais comum. Próximo. O que é o strain? O strain nada mais é do que a deformação do coração. Então, se fala muito desse strain. Pega uma fibra miocárdica que em repouso tem 10 centímetros, quando ela contrai, ela diminui e vai para 8 centímetros, portanto, ela diminuiu 2 centímetros, isso equivale a 20%. O strain, a deformação dessa fibra foi de 20%. Próximo. Além do strain, nós temos o strain rate. Aqui essa não está funcionando, mas duas fibras podem ter o mesmo grau de deformação, mas uma pode deformar mais rápido que a outra. É claro que um coração cheio de elastina, cheio de elástico, ele vai deformar mais rapidamente. E um coração que vai sofrendo de cardiotoxicidade, ele vai deformando um pouco mais lento. Então, esse strain, além da gente ver o quanto ele deforma, a gente tem que ver em que velocidade que acontece essa deformação. Próximo. Consegue? Próximo aí. Travou? Se você quiser descompartilhar, Fabrício, e voltar, tudo bem. Vê se é melhor aí. Isso. Rolando. Eu vou continuar falando independente dos slides. Eu não sei se você conseguir novamente voltar aí, tudo bem. O que eu ia mostrar logo em seguida é um exemplo de como que a gente enxerga a cardiotoxicidade na... Isso, aí mesmo. Muito bem. Como que a gente enxerga a cardiotoxicidade pelo strain? Então, esse é o mapa do strain normal, do lado esquerdo, que tem um strain de 20% e uma fração de ejeção normal. Passou as primeiras ciclos de quimioterapia, o strain caiu para 17%. Isso equivale a 15%. Então, caiu 3 pontos, isso é 15%. Mas a fração de ejeção continua normal. Então, nesse momento, esse paciente aí, ele é considerado de uma cardiotoxicidade leve. E ele pode continuar fazendo a quimioterapia junto com a discussão do time todo. Passou mais um tempo, mais alguns ciclos, olha o que aconteceu. A fração de ejeção caiu para 49%, então já tem uma fração de ejeção reduzida, e o strain caiu mais um pouco, que equivale a 25% do strain basal, que era 20%. Então, como teve uma queda acima de 15% do strain basal e da fração de ejeção, então esse é um paciente considerado de cardiotoxicidade nesse momento moderada. Nesse momento, ele deve suspender um pouco o tratamento oncológico, o time deve discutir junto, inserir as medicações, continuar acompanhando, fazer uma reavaliação em 30 dias
para ver se a gente consegue recuperar um pouco da função ventricular e do strain para dar seguimento ao tratamento oncológico. Próximo. Muito bem, pode ir mais um, tem repetição, só para mostrar disso. Então, assim, no segmento desses pacientes, o Rômulo falou sobre o basal, e aqui eu vou mostrar como que a gente segue esses doentes. A gente faz o eletro, o eco e o teste em quase todos os pacientes que vão fazer uso aqui nesse slide antraciclina, e depois, se o paciente é de muito risco, a gente faz os biomarcadores em todos os ciclos de quimioterapia, o ecocardiograma a cada 2 ciclos e o eletrocardiograma na necessidade. E os doentes que têm menor risco, a gente pode diminuir a coleta desses biomarcadores e do ecocardiograma em relação aos ciclos, fazendo a cada 4 ciclos ou a cada 2 ciclos. Próximo. No HER2, a gente faz um segmento um pouco mais próximo, porque a presença da cardiotoxicidade do tipo 2, que é do HER2, acontece mais frequentemente, ela é um pouco mais grave, mas ela é reversível, como disse o Fabrício. Então, se ela é reversível, a gente faz um acompanhamento mais próximo e se começar a ter uma piora da cardiotoxicidade, a gente para, interrompe, espera que a gente sabe que o paciente vai recuperar. Então, no HER2, o acompanhamento pode ser um pouquinho mais próximo. Próximo slide. Esse slide também o Romulo já mostrou, mas eu só trouxe igual para mostrar que nos doentes que têm um risco um pouco mais elevado, risco moderado, risco muito elevado, a gente deve interromper, instituir a terapêutica para insuficiência cardíaca, reforçando o que ele já falou, mas eu quero colocar aqui que a proximidade do oncologista com o cardiologista é extremamente importante, porque isso é muito individual. Para cada paciente, esse resultado vai ser muito diferente, porque depende de como está a evolução da patologia de base, do câncer, e da evolução do... E como isso, o Fabrício também colocou, vocês vejam que não tem ainda definições absolutas, né? Então, ainda é muito clínica, muito dependente dessa conversa entre o paciente no centro da questão e o cardio e o oncologista conversando bastante para ver quando que merece voltar ou quando pode ser mais arriscado retornar ao tratamento oncológico. Próximo. Para finalizar, vou mostrar que a gente mostrou até aqui só a diretriz europeia, que foi lançada no ano passado e hoje parece que virou nosso guia. Esse slide ele vem da nossa diretriz brasileira de 2020, que ela é um pouco mais tranquila. Vocês vejam que se ela diz que só deve interromper a quimioterapia no paciente com uma disfunção mais importante, com uma fração de ejeção abaixo de 40, nos outros você pode ir seguindo se for antraciclina. Passo próximo. Se o paciente for tratado com anti-HER2, a mesma coisa, abaixo de 40% ele interrompe, acima de 50% ele vai, mas se ele tiver nessa faixa entre 40% e 50%, vai depender de quanto caiu. Então, se ele tinha 70% e caiu para 49%, foi um delta muito grande. Então, esse paciente que teve uma queda muito abrupta da função, ele deve interromper. Aquele que tinha 58% caiu para 40%, que tinha 53%, 54%, caiu para 48%, foi uma queda menor. Então, esse paciente talvez não precisasse interromper. Por isso que eu falei que é muito clínico e dependente da interação entre as equipes. Próximo. Então, para finalizar, a cardiotoxicidade do tratamento oncológico tem diversas apresentações clínicas. Ela depende do paciente, do tipo de tratamento e também da dose em relação à antraciclina. A disfunção ventricular assintomática e a insuficiência cardíaca são mais prevalentes do que os outros tipos de cardiotoxicidade de apresentações. O diagnóstico e acompanhamento são baseados em clínica, eletrocardiograma, o eco com o strain e os biomarcadores. A frequência do acompanhamento depende do tratamento e deve ser realizado durante e após o término do tratamento oncológico. Qualquer alteração significativa deve ser referenciada ao cardio-oncologista. É isso, obrigado.
Pode compartilhar. Rogério, parabéns. Obrigado aí pela sua apresentação. É sempre muito bom a gente ter na cardio-oncologia alguém com a experiência, com a vivência que você tem, tanto do ponto de vista clínico, cardiológico, como do ponto de vista ecocardiográfico, visto que a ecocardiografia ela tem um papel muito importante no acompanhamento desses pacientes. Então, parabéns aí pela sua apresentação. Vou voltar com a Bia, então, para poder fazer a apresentação do Dr. Carlos Dzik, que, na verdade, é a grande cereja do bolo, essa grande importância de ter essa reunião, da gente estar trazendo os oncologistas para próximo da equipe de cardiologia para a avaliação desses nossos pacientes. Para começar, você puxou sardinha para a sua lata aí, porque você é cardiologista e ecocardiografista também. O Marcelo é da minha laia mesmo. A gente, o olho no gato, o olho no peixe. Eu vou chamar o Dr. Carlos Dzik. Ele é o líder da oncologia do Hospital 9 de Julho, da ASA, e ele vai falar a importância da cardiotoxicidade para o oncologista. Na verdade, ele vai falar qual a expectativa do oncologista e a importância do survivorship na condução do paciente. Muito bom, vocês estão me ouvindo? Tá. Deixa eu compartilhar. Em primeiro lugar, é o seguinte, gente, eu tinha preparado uma aula com dados e assim da importância da cardio-oncologia do ponto de vista do oncologista, com dados e estatísticas e tal, e eu não consegui, eu não tenho no meu computador, eu trouxe um pendrive e houve eu não fui compatível, alguma coisa deu errado, eu não consegui abrir. Então eu peguei a conversa que a gente teve, uma aulinha, uma apresentação de survivorship, e adaptei um pouquinho as questões pertinentes à cardio-oncologia, tá? E é isso que eu acho que no final vai ficar melhor, porque vocês enriquecendo com tantos dados que enfim, eu acho que seria repetição de algumas coisas que não vale a pena. Vale a pena, mas seria muito cansativo. Então, eu estou buscando aqui o meu instrumento de compartilhar. Vocês estão vendo aí? Ainda não. Agora sim. Agora sim, né? Tá bom. Então, em primeiro lugar, nossa, cereja do bolo, meu. Cara, que expectativa forte, né? Nossa, deixa eu só tirar isso aqui, que eu não estou conseguindo. Um instantinho só. Pronto. Então, esse é um slide que começa um pouco. Como eu faço muito o câncer de próstata, e eu sou muito próximo quer dizer, sou muito próximo, acompanho muito, já li muito, já estudei. Um cara que ele sempre dava aula das questões ligadas à próstata, câncer de próstata e o coração. Ele sempre começava com esse ditado que eu achava muito legal. Ele dizia assim: gente, o que é bom para o coração é bom para a próstata, né? Então, aí ele ia com todos os aspectos ligados à obesidade, ao controle da hipertensão arterial, da arteriosclerose, colesterol, diabetes, etc., né? E, de fato, vocês têm uma linha que acompanha. Esse estava no outro slide, eu não ia, que eu achava muito, muito simpático mostrar, né? Quer dizer, como a piora do câncer de próstata se acompanha frequentemente com piora do cenário das condições cardiovasculares dos pacientes. Então, esse é mais ou menos mais um preâmbulo para colocar em relação já colocando em relação às nossas expectativas, tá? Isso se insere fortemente dentro do survivorship, que eu vou rapidamente falar algumas coisas que eu já falei antes, mas aproveitando que tem outras pessoas aqui. Então, assim, vocês já comentaram tudo isso, né? Se a gente for olhar a jornada da introdução das medicações oncológicas desde a década de 60 ou até antes, né, a gente vai encontrar várias drogas que trazem uma série de cenários patológicos que afetam o coração. Afetam o coração e afetam o sistema cardiovascular como um todo. Obviamente, o carro-chefe disso são as antraciclinas, né, que historicamente foram usadas lá atrás e continuam sendo do ponto de vista de quimioterapia, talvez das quimioterapias mais eficientes, né, mais poderosas e mais tóxicas,
para os nossos pacientes, não só em relação ao coração, mas em relação à medula óssea, por exemplo, né? A gente tem também os alquilantes, a gente tem os antimetabólicos, mas talvez aqui eu só enfatizaria as antraciclinas e a cisplatina, não do ponto de vista do coração, mas a cisplatina do ponto de vista do sistema cardiovascular como um todo, né? Eu, particularmente, já usei muitas cisplatinas, a gente ainda usa bastante a cisplatina, né? E para os pacientes jovens que vão ser curados, como os pacientes que têm câncer de testículo, por exemplo, eu costumo dizer para eles assim, ó, vocês ganharam uma quantidade tão grande de cisplatina que atrapalhou tanto, que estragou tanto o endotélio dos vasos de vocês, que vocês estão condenados a serem indivíduos saudáveis para o resto da vida. Esses caras são condenados a serem magros, a não serem sedentários, a não fumar, a não ser diabético, a não ter hipertensão arterial, etc, etc, etc. Tamanha isso é verdade, né? Quer dizer, as causas cardiovasculares são a primeira causa, provavelmente, em muitas dessas doenças, a primeira causa de mortalidade nos pacientes, nos sobreviventes de câncer. Já é a primeira causa de mortalidade no mundo e também, e principalmente, nos pacientes que fizeram tratamentos oncológicos e que trataram com drogas com repercussão cardíaca. As drogas-alvo, todo mundo conhece os antiangiogênicos, esses são drogas que no mínimo são, se eu falar errado, vocês me corrijam, mas são drogas fortemente inotrópicas negativas, né? São drogas que causam um enfraquecimento da musculatura cardíaca, e todo mundo tem história para contar de pacientes com insuficiência cardíaca já de base exacerbado por drogas antiangiogênicas, ou eventualmente pacientes que desenvolvem ao longo do seu tratamento, né? E principalmente quando isto, às vezes, quer dizer, a gente já não usa mais tanto o Avastin no câncer de mama, que é uma droga antiangiogênica endovenosa, né? Mas pode eventualmente se associar ou estar dentro da jornada de pacientes com câncer de mama HER2 positivo. E, enfim, vocês já esgotaram o assunto do ponto de vista do risco e de como acompanhar os pacientes que têm câncer de mama e que recebem drogas anti-HER2, né? A hormonoterapia veio mais ou menos concomitante com a quimioterapia, e depois ela foi se desdobrando, né? Os pacientes com câncer de mama e pacientes com câncer de próstata, que são castrados, né? Que têm quase que eliminação, né? Tanto do estrogênio quanto da testosterona, que tem uma série de desdobramentos e consequências do ponto de vista cardiovascular, mais como uma condição crônica e mais a longo prazo. É tão forte que, por exemplo, os pacientes com câncer de próstata que vão fazer radioterapia em associação com castração, mesmo que seja por um curto período, e que tiveram eventos cardiovasculares nos 6 meses que antecederam o diagnóstico, são proibidos de receber deprivação androgênica, porque aumenta a mortalidade. E vem as imunoterapias inibidoras de checkpoint, né? Marcelo ele já perdeu alguns cabelos aí comigo, e sei que agora ele está perdendo com mais um paciente, está internado com uma miocardiopatia importante, né, associado à imunoterapia de câncer. São eventos raros, a verdade é que são eventos raros, mas extremamente impactantes, porque são drogas que vêm para curar os pacientes. TMO e Carticel, enfim, com todo o repertório de tempestade de citoquinas e todo o quadro inflamatório importantíssimo que gera dentro dos pacientes, e claramente com repercussão cardiovascular, né? Então, realmente é muito fácil a gente demonstrar a importância da cardiotoxicidade e a expectativa que nós temos nesta parceria, né, bem representada nesse encontro hoje à noite aqui, né? E a radioterapia torácica, que foi comentada, acho que pelo Fabrício, principalmente a radioterapia, classicamente a radioterapia no câncer de mama, e a radioterapia na doença de Hodgkin ou nos linfomas de mediastino, né? Ou doenças malignas de mediastino que acabam recebendo radioterapia e que irradia diretamente o coração. Isso tem uma série de repercussões. Okay? Então, a atuação do cardio-oncologista, ainda falando em termos da nossa expectativa, né, tem a ver com prevenção primária, assim como a prevenção primária que vocês fazem em relação aos fatores de risco, independente de câncer, né? Mas a prevenção primária, ela tem a ver, então, com a avaliação dos fatores de risco, acompanhamento através de survivorship. Survivorship é um conceito que eu vou falar um pouco depois, mas que é aquilo que
a cronicidade ou a morbidade que o tratamento de câncer causa nos sobreviventes desse tratamento, né, e que vai ser um tema bastante importante na jornada desse paciente, e a cardiologia vai acompanhar isso sempre muito de perto. Tá? Então, o survivorship, junto com a reabilitação, isso tem a ver com prevenção primária de forma bastante contundente. E a prevenção secundária, obviamente, aí mais com uma atuação específica, né, do paciente que já teve um evento cardiovascular relacionado ao tratamento oncológico, e que o cardiologista e o oncologista, mais do que nunca, estarão próximos e juntos, e alinhados e sincrônicos dentro do manejo desses pacientes. E, obviamente, o tratamento dos eventos cardio-oncologistas como uma atuação específica do cardiologista, super bem exemplificado e cada vez mais complexo, como demonstrado pelos palestrantes que me antecederam. Então, gente, assim, o survivorship, ele é um tema, né, que está em toda... é um tema atual extremamente importante. Vocês vão encontrar esses apelativos, né, na internet, nas mídias sociais, mas eu garanto a vocês que a gente atualmente só encontra isso como algo anunciado, algo que vai acontecer, quando na verdade ainda não tem nenhum grupo de oncologia, nem no Hospital do Câncer. Antes de eu vir aqui para a DASA, eu tinha um convite de montar o programa de survivorship do AC Camargo. No final, enfim, foi mais interessante vir para cá, e até hoje ninguém está fazendo isso, mesmo dentro do Hospital do Câncer, que é praticamente o maior, né, reservatório de pacientes com câncer, e pacientes que se beneficiariam muito disso. Tá? Então, eu vou falar rapidamente sobre o nosso desenho, né, de construir um survivorship dentro do Hospital 9 de Julho. O tratamento oncológico faz todas essas coisas, que não vem ao caso agora. A gente está focando mais em relação à toxicidade cardíaca. Ele é necessariamente, enquanto premissas básicas, um programa multidisciplinar, onde ele envolve a gestão de eventos adversos crônicos, tem a ver com sobrevida e tem a ver com qualidade de vida. Né? Eu costumo dizer que para o paciente com câncer de próstata, assim como o paciente com câncer de mama, que são aqueles que têm doenças hormonossensíveis, perder peso para aqueles pacientes que são sobrepeso, ou pior ainda, os que são obesos mesmo, né? Perder peso é mais importante do que o tratamento oncológico específico, do que quimioterapia adjuvante, por exemplo. Isso já tem alguns trabalhos que já demonstraram em relação aos pacientes com câncer de mama. E é um programa multidisciplinar, né, esse dessa reabilitação, né, dos pacientes que estão numa fase inicial de tratamento, tanto em relação à garantia, à qualidade de vida, como aumento de chances de sobrevida e aumento de chances de cura, bem documentados na literatura, como eu comentei a vocês, e disto participam essas especialidades todas, já que os pacientes vêm com ou desenvolvem ao longo né, as cardiopatias, pneumopatias, as doenças neurológicas, e também pacientes que têm... a nossa ideia é fazer um programa de reabilitação, não só de survivorship de câncer, mas também de reabilitação para outras especialidades estratégicas e bastante prevalentes. Tá? A cardio-oncologia, assim como outras disciplinas, ela tem um papel importante em todo esse programa, e aqui ela está bem enfatizada, né? Assim como a medicina do esporte e a fisioterapia. E aí a ideia é que a gente consiga fazer para aqueles pacientes com fatores de risco, como obesidade, por exemplo, né, que a gente consiga fazer com que eles reduzam o peso e assim melhore o desempenho funcional, trabalhar em relação a aumento de massa muscular. Os pacientes vão perder massa muscular ao longo do tratamento, né, vão perder independência física ao longo do tratamento, né, vão perder sua qualidade de vida, além dos aspectos de ansiedade, sono, e também a possibilidade de, através de um bom programa de reabilitação, nós reduzirmos, por exemplo, a reinternação ou a reduzirmos a complicação dos diferentes tratamentos desses pacientes. É um conceito fortemente baseado em valor, né? A gente acha que isto tem um ganho de visibilidade no mercado, vai valorizar a nossa marca, né? E valorizar o relacionamento do paciente com o corpo clínico, e uma valorização tendo isto à sua disposição no Hospital
9 de julho. Então, existem alguns modelos, a ideia é que a gente vai ter um centro de triagem para os nossos pacientes oncológicos, né? A cardio-oncologia vai ser basicamente uma regra em todos esses pacientes, né? Todos os pacientes que vão estar entrando dentro do nosso circuito oncológico, né? Vão ter que ter uma avaliação através daquilo que foi comentado aqui, né? Dos seus fatores de risco para doença cardiovascular associada ao câncer, né? Também em relação não só à oncologia, mas em relação às outras especialidades, a gente vai montar um programa inteiro de reabilitação, onde a cardiologia vai estar participando também. A ideia é que esses pacientes vão passar por avaliações individuais após uma triagem e através de reuniões multidisciplinares, fazermos planejamentos, a ideia inicial de um planejamento de 6 meses, de um verdadeiro fitness center dentro do Hospital 9 de Julho, lá no CME, agora que a oncologia saiu de lá, então a gente tem 3 andares para criarmos um fitness center, criarmos um centro verdadeiramente de reabilitação, de survivorship, com a participação do corpo clínico para os seus pacientes, visando todos esses aspectos que foram mencionados, e aí em relação, não só em relação às questões ligadas à cardio-oncologia, mas à medicina interna em geral. Então, só para mostrar aqui que eu não estou falando, eu não estou brincando, tá? Isso aqui é a planta do que a gente já desenhamos, essa planta. A gente vai ter 2 andares, basicamente, com esse desenho, onde os pacientes vão ter ali praticamente uma academia de ginástica, com preparadores físicos, educadores físicos, todo o acompanhamento da nossa cardio-oncologia, os desfechos de perda de peso, de ganho de massa muscular, rearranjo o equilíbrio de síndromes metabólicas e assim por diante, tá? Então, eu termino aqui essa apresentação rápida, enfatizando, gente, que o que é bom para o coração é bom para a próstata. Muito obrigado pela atenção, eu volto a palavra para a Bia ou para o Marcelo, estou fechando aqui o meu sharing. Carlos, obrigado aí para essa confiança nesse trabalho aí junto comigo, com a Bia, com o Rômulo, nesse processo de estabelecer a cardio-oncologia como uma subespecialidade forte no hospital. Eu gostaria, então, de agradecer ao Rogério, ao Fabrício pela participação, agradecer a presença de todos, pelo andar aí da reunião, que a gente não vai colocar para discussão, mas se todo mundo que tiver alguma dúvida ou quiser alguma coisa em especial, por favor, manda no chat, a gente vai procurar passar para os colegas e a gente responde no futuro. E aí a gente já deixar o convite para uma futura reunião da cardio-oncologia. A gente pretende fazer junto aí com a oncologia uma reunião periódica, tanto do ponto de vista de cardiotoxicidade, de acompanhamento cardiológico, como também aí de outras especialidades em torno desse survivorship. Então, mais uma vez, obrigado a todo mundo, obrigado ao Edu Lima, que é o nosso head de cardiologia aqui do 9 de julho, pelo apoio que ele sempre dedicou aí para o grupo da Cardio-Onco. Gente, uma boa noite, obrigado aí pela presença de todos. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigado, pessoal. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Boa noite.